Anywhere you go, give it all. Anywhere you say, anywhere. Boa noite, irmão Edson Gomes. Boa noite, senhor Raul. Estamos mais um dia aqui. Sim, hoje temos um estudo, né? Isso, Raul. Eu preparei um estudo, né? Um pouco profundo, eu não vou nem dizer nem tanto nem raso, mas tá bem na média aí sobre Atos dos Apóstolos. E eu vou tentar desmascarar esse livro de Atos, né? Se você assim permitir. Claro. Podemos começar? Sim. E por sinal, eu andei estudando o livro de Atos, essa Bíblia aí, né, que a igreja criou, e eu vi lá que tem no mínimo 3 versões da queda do Paulo, viu? Né? Eu não sei se você vai falar sobre isso. Bom, né? Não sei se você vai falar sobre isso hoje, né? Que vou falar coisa pior ainda. Uma hora ele cai e aí não consegue enxergar, o pessoal leva ele, e na outra passagem ele cai e o Jesus fala com ele, ó, com os seus pés mesmo vai até lá, com seus pés andando, não é? Não tem ninguém levando ele. Mas fica à vontade, irmão. Você está aqui, você faz parte do Coliseu e precisamos de pessoas inteligentes como o senhor para demonstrar e passar cultura para a sociedade brasileira. Fique à vontade. Tá. Bom, para começar, eu vou desmascarar esse livro de Atos o seguinte. Primeiro eu preciso fazer uma colocação, tá? Cartas de Paulo. Ela se situa entre o ano 50 e 70 da nossa era cristã, tá? Vou repetir, isso daqui é bastante importante. As cartas de Paulo foram escritas no ano 50 a 70 da nossa era cristã. Ok. O livro de Atos dos Apóstolos, eu coloco ele mais ou menos no ano 170, tá? Da nossa era cristã. O livro de Atos, ele foi escrito para dar uma cronologia sobre Paulo, tá? Porém, essa cronologia que o livro de Atos nos fornece
não está afiançada nas cartas de Paulo. Então, se as cartas de Paulo é antes do livro de Atos, nós temos que dar crédito às cartas de Paulo e não ao livro de Atos. Não é verdade? Por que as cartas de Paulo foram escritas, o livro de Atos foi escrito? Pense bem, eu sou marcionita e a Bíblia de Marcion fazia um grande sucesso naquela época, né? 180, 170. Marcion tinha lançado sua Bíblia e ele evangelizou o mundo inteiro daquela época. Então, depois que Marcion morreu, o pessoal tinha que começar a destruir o marcionismo. Bom, como é que nós começamos a destruir o marcionismo? Destruindo Paulo, porque Paulo, a Bíblia de Marcion fala 100% sobre Paulo. Tanto as cartas, 10 cartas de Paulo, e o Evangelho também é o de Paulo, né? Então é 100% Paulo. Essa Bíblia que nós temos aqui, eu diria que 65%. São 14 cartas, né? Dedicadas a Paulo. Então, mais ou menos são 27 livros, mais ou menos 75% está sobre a doutrina de Paulo, nessa Bíblia que nós temos. Agora, nós temos a Bíblia Marcionita, reconstrução da Bíblia Marcionita, é 100% Paulo. Então, naquela época, só tinha a Bíblia Marcionita, tá? Então, o que que eles fizeram, né? Depois que Marcos morreu, ele morreu em 160, eu acredito que o livro de Atos foi escrito no ano 170. Então, pensando assim em Tertuliano, esses bispão aí, patriarcas da Igreja Católica, Tertuliano, Irineu, Eusébio, Policarpo, eles queriam destruir o marcionismo. O Marcio tinha morrido, mas a doutrina dele estava sobre toda a Ásia, né? Então vamos destruir. Como é que vamos destruir Paulo? Ou como é que vamos destruir a Bíblia marcionista? 100% da Bíblia é Paulo, vamos diminuir Paulo, não é verdade? Vamos diminuir Paulo. Antes de eu entrar mais didático, eu só estou dando aquela introdução, né? Vamos diminuir Paulo. Então, se você olhar o livro de Atos, eu nem vou querer que... Eu vou ler que é rapidinho aqui. Atos 1, capítulo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Atos 1. E nós temos também Lucas 1:3. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-lo a tu, excelente Teófilo. Então, veja bem, há uma dedicatória para esse Teófilo, tanto no livro de Atos como no livro de Lucas. Dedicatória, né? Está dedicando esse livro a essa pessoa, né? E quem que é Teófilo, né? Segundo nós temos na história, ele é um bispo da igreja de Antioquia, que teve seu bispado em 166, né? A 188. E quem que era esse Teófilo? Ele era contrário à doutrina marcionita e o gnosticismo, né? Então, o que ele fez? Nós pensamos assim. Ele fez com que ele agendou, ele contratou um grupo de teólogos ou de bispos ou de padres para fazer um livro que diminuísse Paulo, né? E também, né, o Evangelho de Lucas, que foi o Evangelho de Lucas nada mais é do que o Evangelho do Senhor chupinhado, né? Não tendo nem o capítulo 1 nem o capítulo 2, né? Porque o Evangelho do Senhor da Bíblia Marcionita começa com Jesus descendo do céu. O Evangelho de Lucas não tem essa passagem, começa com a natividade de Jesus. Então inventaram a natividade de Jesus para que Jesus fosse realmente o Messias de Israel e que Jesus fosse realmente um homem da descendência de Davi, portanto o Messias de Israel. Mas só que Marcos combatia isso na sua Bíblia, porque a Bíblia de Marcos, o Evangelho do Senhor, começa com Cristo, né, Cristo descendo do céu, com a aparência de um homem de 30 anos de idade, né,
e começando a pregar. Não tem natividade, não tem nascimento virginal, não tem infância, não tem nada disso. Bom, então, o que nós pensamos? Márcio morreu em 160, então 170, ele tinha o seu bispado de 166 a 188, então ele contrata um grupo de teólogos para fazer o livro de Atos. Então, o livro de Atos foi encomendado por esse bispo Teófilo para um grupo de pessoas. Tanto é que tem uma dedicatória, Atos 1:1. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Então, eles fizeram, amando, né, a pedido de Teófilo, o livro de Atos. O que acontece com o livro de Atos em relação a Cristo, a Paulo? Bom, a intenção era diminuir Paulo. Ok. O que eles fizeram? Primeiro, segundo o livro de Atos, Paulo não pode ser apóstolo. Ele não pode ser apóstolo. Porque eles colocaram 12 apóstolos, colocaram credenciais, né, para ser apóstolo, e Paulo, pela caneta, não podia cumprir. Ou seja, o apóstolo, né, segundo o livro de Atos, teria que estar com Jesus, teria que acompanhar ele, né, e visto a sua morte e ressurreição. Segundo o livro de Atos, mais ou menos Paulo foi convertido na estrada de Damasco depois de 2 anos de idade. Tá? Isso aí é uma mentira, é uma falácia, que a gente vai provar isso. Porque nas cartas de Paulo ele nunca disse isso, que se converteu na estrada de Damasco. Nada disso. Ele não disse nada disso. No livro de Atos, eles tentam, de todas as maneiras, diminuir Paulo. Não fazendo ele apóstolo. Tá? E você vê que ele, em Atos 15, ele volta em submissão aos 12 e procura orientação sobre o que fazer ou não para os gentios, o que pregar para os gentios, né? Então, é justamente o que a Igreja Católica quer pregar, colocar na nossa mente um Paulo submisso aos 12. Porque lá na frente tem, a Igreja foi fundamentada, né, edificada pelo fundamento dos 12 apóstolos. Então, eles querem que os 12 apóstolos criados por ele, pela Igreja Católica, tenha maior aval, tenha maior significado do que Paulo. Se Paulo não pode ser apóstolo, então qualquer palavra, né, dos 12 apóstolos seria superior a Paulo. Então, 1-0 para a igreja, para a patrística, né? Então, colocaram Paulo em submissão como o irmão menor, através do livro de Atos. Ele está como irmão menor, e lá em Atos 15, ele vai em submissão, né, lá ter com os demais apóstolos, né? Ele, outra coisa, nessa livro de Atos, ele está alinhado com a Igreja Católica. Se você olhar o livro de Atos, ele diz que segue as leis desde a sua infância. Então é um cara que o que a igreja realmente quer, que seja judaico-cristão, né? Então ele está bem alinhado ao judaísmo cristão que a igreja tanto quer. Então Paulo do livro de Atos é um Paulo fabricado, amando de Teófilo, tá? Que a gente vai tentar desmascarar aqui, tá bom? Nesse estudo. Então, para começar, nós vamos começar lá na cronologia. O Raul, tem lá uma cronologia? Vou puxar aqui. O Raul está preparando lá uma cronologia para a gente. A cronologia do livro de Atos, né? Então, esse livro de Atos foi justamente feito a mando desse bispo da Antioquia, por um grupo de teólogos, para quê?
para desmerecer Paulo. Desmerecendo Paulo, o que acontece? A Bíblia maçonita fica desmerecida, né? Então nós vamos para esse primeiro aqui, Raul. Esse primeiro aqui, ó, em amarelo. Esse, né? Isso. Tá bom aí? Tá bom. O pessoal não vai entender, mas a gente vai começar a ler. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Eu vou ver aqui a cronologia do livro de Atos para o apóstolo Paulo. Eu tenho 6 etapas aqui. Ele indo e voltando para Jerusalém. Tá? Indo e voltando para Jerusalém. Tá? Então, eu quero que vocês gravem. Isso aqui é só uma didática visual para vocês verem. Agora nós vamos ler, né, o que está escrito aqui em cada camada que eu coloquei. Coloquei 6 camadas. Então, essas 6 camadas são 6 etapas, né, do livro de Atos, colocando Paulo indo e voltando para Jerusalém. Então, vamos lá. Agora vamos para aqueles escritos lá, Raul. Livro de Atos. Onde tem os versículos. Aqui, né? Livro de Atos. Aqui? Isso. Isso. Você quer que eu ponha para ler? Não, talvez não, né? Eu poderia ler, né? Mas deixa eu ver se Sim, eu porque consigo. ele é rapidinho, né? Eu vou ver se eu consigo Dá para aumentar mais? Eu vou tentar aumentar bastante a fonte. Tá dando para enxergar aí? Dá, tranquilo. Pode ficar à vontade. Tá bom. Obrigado, Raul. Então, nós vemos naquela cronologia, naquele cronograma lá, o primeiro, ó. Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui. Fazer um negócio Pode aqui pra fazer. ficar maior. Enquanto o Raul está falando, nós estamos lendo a cronologia, né? Vou fazer um negócio aqui Do pra livro de Pra Atos. ver se fica bem grande a letra. Pronto. O máximo, deixa eu ver se eu consigo mais um pouquinho aí. Pronto. Fica à vontade aí. Tá. Então, no primeiro etapa lá da nossa cronologia, é Atos 7:58. Expulsando da cidade, ou apedrejado, isso aí está falando de Estevão, né? E as testemunhas depuseram suas capas ao pé de um jovem chamado Saulo. Saulo aqui, todo mundo sabe que é o nome anterior que o livro de Atos deu para Paulo, né? E expulsando da cidade. A cidade aqui é Jerusalém. Então, a primeira manifestação de Saulo, ou de Paulo, é ele observando em Jerusalém, né, o apedrejamento de Estevão. Né? Esse é o primeiro. Segundo, Atos 9:26. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos seus discípulos, mas todos temiam, não crendo que fosse discípulo. Bom, depois daquela suposta conversão na estrada de Damasco, que é uma farsa, Paulo não se converteu na estrada de Damasco. Nas suas cartas não diz nada disso. E olha que eu disse para vocês, as cartas de Paulo são anterior ao livro de Atos. Cartas de Paulo, 50 e 70, e o livro de Atos, no ano 170. Então, nós temos que ver o que está escrito nas cartas de Paulo, se ela testifica do que está escrito no livro de Atos. Bom, não testifica que ele se converteu na estrada de Damasco. Mas aqui está, e quando Paulo chegou a Jerusalém, então ele veio lá de Damasco e voltou para Jerusalém. Então nós temos aqui Saulo em Jerusalém, vendo Estevão sendo apedrejado. Segundo, Paulo, depois da estrada de Damasco, chegando a Jerusalém, né? Atos 9:26. E depois nós vamos para Atos 12:25. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram para Jerusalém
trazendo consigo também João, que tinha por sobrenome Marcos. Mais uma vez, em suas viagens, a terceira menção de Jerusalém, voltando de novo para Jerusalém, e tinha, nesse momento, trazido Marcos consigo, né? Então, nós temos o apedrejamento, Paulo vendo lá na cidade de Jerusalém, Estevão sendo apedrejado, e depois chegando em Jerusalém, depois da sua suposta conversão, ele chega até Jerusalém, e o pessoal temia ele, né? Porque a fama dele era que ele realmente era matador de cristão. Paulo nunca disse isso nas suas cartas, que ele era um matador de cristão, né? E que ele perseguia a igreja, né? Colocar um ponto de interrogação. Como é que ele pode perseguir a igreja e se foi ele o fundador das igrejas, né? Aí já não tem uma coerência, né? Agora, nós estamos no quarto, né? O terceiro foi ele voltando para Jerusalém, trazendo Marcos consigo. Atos 12, 25. Depois nós temos Atos 15, 4. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e anciões, que lhe anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Bom, aquele famoso concílio, né? Que Paulo lá, totalmente submissão, tá? A palavra serve é submisso, subserviente aos demais apóstolos, foram pedir instruções para os 12 apóstolos. É justamente o que a Igreja Católica quer, que um Paulo submisso aos 12. Um Paulo que não consegue, por si só, tomar decisões, mas sim um Paulo que precisa da orientação dos 12, colocando os 12 superiores a Paulo. Essa é a narrativa do livro de Atos. Deixar Paulo como um submisso, totalmente dependente dos demais apóstolos. Então aqui nós temos 4, né? Eles voltando lá e chegando a Jerusalém, Atos 15, 4. Nós vamos para o 5º. Antes, se despediu deles, né? Atos 18, 21 e 22. Antes, se despediu deles dizendo: é-me de todo preciso celebrar a solenidade que vem em Jerusalém. Mas querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso, chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, saudando a igreja, desceu a Antioquia. Bom, em 5º aqui, Paulo, outra vez, partindo de Éfeso e vindo aonde? Em Jerusalém. Nós temos Jerusalém 1, Jerusalém 2, Jerusalém 3, Jerusalém 4, e agora nós estamos 5. Agora nós vamos para Jerusalém 6. Está em Atos, capítulo 2, 21, 15 a 17. Depois disso, preparando-nos e subimos para Jerusalém, alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Mnason, onde deveríamos ficar. Ele era natural de Chipre e um dos primeiros discípulos. Chegando a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Recapitulando: Jerusalém 1, Jerusalém 2, Jerusalém 3, Jerusalém 4, Jerusalém 5, Jerusalém 6. 6 vezes Paulo ou estando em Jerusalém, ou indo e voltando para Jerusalém. Isso é o que está escrito aí, eu não estou inventando nada. Eu tenho 6 aqui, né? 6. Dá para nós voltar para o cronograma lá de novo, só para mostrar? Sim. Aquele cronograma. Isso aí.
Então tá aí, ó. O 1, Jerusalém 1, né? Jerusalém 2, Jerusalém 3, Jerusalém 4, Jerusalém 5, Jerusalém 6. Ele 6 vezes indo e voltando para Jerusalém. Isso daí é o que nos venderam no livro de Atos. Agora vamos ver o que está escrito nas cartas de Paulo. Coloca. Tem outra cronologia? Isso. Essa é a linha de tempo do apóstolo Paulo, segundo suas cartas. Tá bom? Segundo suas cartas. Tá? Não é segundo o livro de Atos. Agora tem 5 posições. Vamos agora lá para os escritos. Vamos lá para os escritos, lá em Gálatas. Gálatas aqui. Em Gálatas. Bom, ó, presta atenção agora, todo mundo está vendo e ouvindo esse vídeo. Isso aqui não vai ser ensinado por ninguém do sistema. Vocês nunca vão aprender isso, tá? Se vocês acreditam ou não que eu estou falando a verdade, eu vou ler o que está escrito aqui. Mas agora, rasga essas algemas denominacionais, rasga as tradições que vocês aprenderam e rasga o que está escrito no livro de Atos. Vamos ver o que Paulo fala. O que importa é o que Paulo fala e não o que o livro de Atos fala. Vamos lá. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Admiram-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Bom, Paulo aqui, no livro de Atos, começa já dando uma bronca no pessoal dessa igreja em Gálatas. Porque ele já viu que eles estão seguindo o quê? Um outro evangelho. Estou inventando, está escrito aí, ó. Chamou para outro evangelho. Eles estão deixando o evangelho da graça e estão partindo para outro evangelho. Gálatas, capítulo 1, verso 6. Então, ele já está repreendendo essa igreja da Galácia, porque eles já estavam querendo deixar a verdade de Cristo, que Paulo tinha pregado, e partindo para um outro evangelho. Agora, vamos lá. Gálatas 1:8. Ele fala assim, ó: mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Olha o que Paulo fala. Esse versículo aqui, eu tenho em decor, porque isso aqui para mim é meu carro-chefe. Mesmo que um anjo do céu. O que são os anjos do céu? O que são os arcontes? Jeová, seus anjos, seus arcontes. Todo mundo que está no céu da matéria aqui. Mesmo que venha um anjo da matéria aqui. Mesmo se o próprio Jeová, se o próprio diabo, ou qualquer anjo que se chame arcanjo, e vos pregue outro evangelho, que eu não vos anunciei, considere maldito. Então, o que vale para nós é o evangelho que Paulo pregou. Não é o evangelho que nós escutamos aí. E ele fala outro no singular. Não está outros evangelhos. Hoje nós temos 4 evangelhos: João, Mateus, Lucas e Marcos. São 4 evangelhos. Mas Paulo falou:
Mesmo que um anjo do céu desse vos pregue outro evangelho, considere anátema. Ele está falando no singular, num evangelho só, tá? Mas nós, na nossa Bíblia, nós temos 4 evangelhos, né? E 4 pessoas distintas dizendo praticamente a mesma coisa. Mas quem inventou esses 3 evangelhos, principalmente sinóticos, isso aí apareceu na lista de Irineu, né, de Leão. Os 3 sinóticos, né? Marcos, Lucas e Mateus. Ele não explica de onde que ele trouxe esse evangelho. Porque na Bíblia maçonita só tinha um evangelho. O evangelho do Senhor. O evangelho que Paulo pregava. Agora colocaram nessa Bíblia 4 evangelhos. Isso é uma tática da Igreja Católica, da patrística, que eles pensaram assim, ó, bom, se a palavra de 2 ou 3 confirma toda a verdade, a gente vai colocar um monte de mentira dita por 2 ou 3 pessoas fictícias, vai? Vou inventar umas mentiras aqui, fictícias, e colocar na conta de Lucas, de Marcos, né, e Mateus. Então, são 3 pessoas confirmando toda a verdade. Então, foi isso, mais uma tática que eles tiveram para destruir a Bíblia maçonita, porque a Bíblia maçonita só tinha um evangelho, conforme Paulo falou. Por que 3 evangelhos? Paulo está jogando para si a responsabilidade, né? Se alguém nos pregar outro evangelho que não seja o que eu preguei, considere anátema. Vamos para mais. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Irmãos, quero que saibam que o evangelho que por mim anunciado não é de origem humana. Então, o evangelho que ele anunciou não é de origem humana. No 1,12 diz, não o recebi de pessoa alguma e nem me foi ensinado, ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Então, veja bem, ele recebeu o evangelho por revelação direta de Jesus. Ele não recebeu de homem nenhum. Qual seria a necessidade dele se reunir em Atos 15 com os 12 para buscar instrução? Se Paulo falou aqui, eu não recebi de homem nenhum, mas por revelação direta de Jesus Cristo. Qual a necessidade que tinha no livro de Atos de colocar Paulo em submissão, obter a informação dos 12? Está na cara. Colocar Paulo em submissão a eles. Inventaram no livro de Atos dessa reunião com os apóstolos, e Paulo em submissão a ele. Mas nas cartas de Paulo diz, eu não aprendi de homem nenhum, eu não busquei nem a carne, nem o sangue, eu tive uma revelação direta de Jesus Cristo. Se ele teve uma revelação direta de Jesus, carencia ele buscar alguma orientação dos 12? Não é? Carecia ele de modo algum. Vamos continuar. Gálatas 1,16. Revelaram o seu filho em mim para que eu anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa nenhuma. Olha, para anunciar aos gentios eu não consultei pessoa nenhuma. Então, isso não derruba o Atos 15, ele faz uma reunião lá com aqueles 12 discípulos lá, né, pedindo orientação? Claro que derruba.
Atos 1,17. Olha aqui, ó. O negócio está se estreitando. Tá se afunilando para o livro de Atos. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Mas de imediato parti para a Ábia e voltei outra vez a Damasco. Está bem nítido aqui. Tampouco, assim que eu recebi a revelação, tampouco subi a Jerusalém para ver os que eram apóstolos antes de mim. Mas de imediato parti para a Ábia e voltei outra vez a Damasco. Está escrito aqui que ele foi para Jerusalém, ele recebeu a revelação e foi para Jerusalém. Paulo está dizendo aqui, falando, não, eu não voltei para Jerusalém, eu tinha tudo que era necessário. Jesus me revelou tudo que eu precisava pregar. Ele me revelou tudo. Eu não preciso dos 12. Ele falou, tampouco busquei pessoa nenhuma, mas antes saí para evangelizar regiões da Arábia. Agora um checkmate em Gálatas 2:1. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, desta vez com Barnabé, levando também comigo Tito comigo. Veja bem, segundo as cartas de Paulo, Paulo recebe a revelação direta de Jesus, começa a evangelizar o mundo daquela época, os gentis, e ele evangelizou o mundo. Ele falou em Colossenses, debaixo do céu, todos ouviram a palavra da verdade pelo meu evangelho. E ele falou que voltou a Jerusalém somente depois de 14 anos. Agora, vocês estão lembrados da primeira parte do livro de Atos? Atos 1, Jerusalém 1, Jerusalém 2, Jerusalém 3, Jerusalém 4, Jerusalém 5, Jerusalém 6. 6 vezes esse homem, no livro de Atos, voltou para Jerusalém. Mas, nas cartas aos Gálatas, ele diz, somente depois de 14 anos eu voltei para Jerusalém. Eu fiquei 14 anos evangelizando, sem contato nenhum com ninguém. Mas, no livro de Atos, no belezinho do livro de Atos, ele está indo e voltando para Jerusalém, 6 vezes, né? Ele está lá vendo a morte de Estevão, ele está lá se convertendo na estrada de Damasco, ele volta depois de Éfeso, ele vai se reunir, né, com os discípulos lá. Tudo isso é mentira, pura mentira do livro de Atos. Ele é justamente feito para menosprezar Paulo. Porque Paulo, ele é o único apóstolo, os demais não são apóstolos, somente discípulos, que descambaram da pregação de Jesus. E eu vou te mostrar que eles descambaram aqui, ó. Gálatas 2:7. Ao contrário, reconheceram que a mim tinha sido confiado a pregação do evangelho da incircuncisão aos incircuncisos, assim como Pedro ao circunciso. Ó, tá aqui, ó. Eu quero ver aqui um professor de teologia, eu quero ver um padre, eu quero ver um bispo aqui, ó. Existiam 2 evangelhos. E Paulo, lá em Gálatas capítulo 1, já reclama, vocês se lembram? Reclama assim, pô, vocês já estão partindo para outro evangelho, poxa, partindo da graça para outro evangelho. Então ele fala aqui, ó, que existem 2 evangelhos. O evangelho da circuncisão. O que é circuncisão? Circuncisão aquela circuncisão é o principal carro-chefe do judaísmo. Ele que foi um top 1, né, que foi dado para os judeus, para se tornarem judeus ou não. A gente saberia se as pessoas são realmente circuncidadas ou não. Então, o evangelho da circuncisão
um evangelho envolto em judaísmo. E quais são? Nós temos aí 4 evangelhos. Não temos? Mateus, Marcos, Lucas e assim por diante. Esses evangelhos são judaicos cristãos, porque eles falam do nascimento de Jesus, eles falam da sua infância, da sua adolescência, falam que ele foi batizado por João Batista, que ele morreu na cruz e ressuscitou em carne ao 3º dia. Este é o evangelho da circuncisão. Porque todo mundo acredita que Jesus é o Messias de Israel. Porque se acredita que ele é o Messias de Israel, então está acreditando no judaísmo. Que ele não veio trazer uma mensagem diferente, mas sim que ele veio trazer uma mensagem de alinhamento com o judaísmo. Uma mensagem para seguir o caminho do judaísmo. Uma mensagem que não era contra o judaísmo, ele era a favor do judaísmo. Ele veio explicar o judaísmo. Isso aí é o que 99% das igrejas acreditam. Nesse maldito, por assim se dizer, nesse evangelho da circuncisão, o evangelho envolto em judaísmo. Mas Paulo diz, a mim me foi confiado o evangelho da incircuncisão. In quer dizer não circuncisão. Que é o evangelho não envolto de judaísmo. Paulo diz assim, o que Paulo pregava? Ele pregava a Torá, ele pregava a Taná, os gentios? Não, Senhor. Ele disse assim, eu sempre for ter convosco pregando Jesus e esse crucificado. Ele só pregava Jesus e esse crucificado. Ele não pregava o Velho Testamento, não pregava Torá e nem Taná. Você sabe o que Paulo falou? Olha, eu fui doutor da lei, fariseu de fariseu, da tribo de Benjamim, doutor da lei, circuncidado ao 8º dia. Mas assim que eu recebi a revelação de Isocrestos, ou de Jesus Cristo, eu considerei tudo aquilo como esterco, para não dizer outra coisa. O que é esterco? É lixo. Será então que ele pregava as leis do Velho Testamento os gentios? Não! Ele pregava só Jesus e esse crucificado. Porque isso vai nos salvar. A lei, o judaísmo, o evangelho da circuncisão não nos salva. Os 4 evangelhos que nós temos aqui, do jeito que estão hoje, não nos salva. Está envolto de judaísmo. Se vocês verem em Hebreus 11, existe uma galeria da fé, aonde o autor de Hebreus está exaltando a fé de pessoas do Velho Testamento. Jetefé, Isaías, vamos dizer, Moisés, e assim por diante. Aquela galera toda lá do Velho Testamento. Ele está exaltando como heróis da fé. Mas no final ele diz, eles não alcançaram a promessa. Porque quem crê nesse Deus do Velho Testamento não alcança a promessa. Porque esse Deus do Velho Testamento, ele diz assim, eu mato, eu tiro, eu faço reviver. Não há ninguém que escape das minhas mãos. Ele nos aprisiona aqui. Ele faz da gente o que ele quer. Eu mato, eu tiro, eu faço reviver. Eu faço o diabo com todo mundo aqui. Todas as almas são minhas. Do pai, da mãe, do irmão, tudo é meu. E Paulo diz, a geração, a criação, que somos nós, geme. Geme porque está aprisionada. E quem aprisionou ela, aprisionou por vaidade. Nós estamos presos aqui nesse mundo aqui. Porque Jeová falou, eu mato teu filho, eu faço reviver, eu mato teu filho. Nós estamos num círculo aqui
numa roda que não tem escapatória. Eu mato teu filho, faço reviver. Eu mato teu filho, faço reviver. Eu mato teu filho, faço reviver. Nós estamos numa roda aqui que não tem escape. Ele não dá escape para a gente. Agora, Isocrates veio lá de outro lugar, de outro sistema de coisas. Nos prometeu uma vida eterna no céu. Onde que tem promessa de vida eterna no céu no Velho Testamento? Não tem. Esses seres do Velho Testamento não podem prometer vida eterna no céu, porque o mundo dele é aqui na matéria, é na terra, é na matéria. Eles não podem prometer vida eterna no céu, porque a praia deles é aqui a matéria. Quando que no muito ele pode te dar bênçãos aqui na terra, acrescentar vida para você, mas você vai morrer. O seu destino é a morte. Nem que você viva, você deve morrer com 50, por qualquer coisa, você viva mais 20 anos, com 70 você vai morrer. Você não é imortal. Só quem nos deu esperança de vida eterna foi Isocrates. Ele diz, a vida eterna é essa, que te conheço a ti só, com o único Deus verdadeiro é Jesus. Cristo só quem enviaste. Só que esse Deus verdadeiro não é o Jeová, não é o Deus do Velho Testamento. O próprio Isocrates disse, o meu pai, vocês nunca, ninguém conhece ele, só eu que conheço. E só vou revelar quem eu quiser. Vocês nunca ouviram a voz dele e nem o seu parecer, ou seja, nem suas premissas. Você não sabe o que ele pensa, o que ele quer. Você não sabe de onde ele veio. Ninguém conhece ele, nunca ouviu o seu parecer. Então, ele vai apresentar um Deus totalmente desconhecido, que nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, qual que é o evangelho que Paulo pregava? O evangelho da circuncisão, falando lá, ele pregava Davi, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, como pregam os pastores de hoje em dia. 80% das pregações são baseadas no Velho Testamento. Ele prega. Paulo pregava o Velho Testamento? Não. Ele disse, eu sempre fui ter convosco, pregando Jesus e esse crucificado. Não tem pregação de Velho Testamento aqui. O meu evangelho que eu prego é da incircuncisão. Aí os bambambam diz assim, né? Olha como eles interpretam, né? É fácil. Eles interpretam assim, Paulo e os demais pregaram o mesmo evangelho. Somente que um foi para os incircuncisos e por circuncisos. Está escrito isso? Está escrito 2 evangelhos distintos. O evangelho da incircuncisão e o evangelho da circuncisão. Não é o mesmo evangelho. E o evangelho que Paulo pregava era um. Esse evangelho da circuncisão é aquele que Paulo está reclamando em Gálatas capítulo 1. Pô, quanto me admira que vocês agora já estão partindo para outro evangelho. Pô, eu tirei vocês da lei. Eu tirei vocês de Jeová. Eu mostrei um Deus superior. Agora vocês estão querendo voltar. Porque vem alguém aqui, né, que prega esse evangelho da circuncisão para vocês. Vocês estão querendo voltar de novo à servidão da lei. Vocês querem deixar a graça agora para servir justamente o evangelho da incircuncisão. Agora vou ler aqui. Será que Paulo e os demais apóstolos pregavam o mesmo evangelho? Gálatas capítulo 2, 4 responde isso. A quem está ouvindo a gente aqui pensa que Paulo pregava o mesmo evangelho que Pedro, Tiago e João, vamos ler aqui, Gálatas capítulo 2, versículo 14. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu.
Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Paulo, quando ele volta, depois de 14 anos, lá das regiões da Arábia, ele foi ter com aqueles que se diziam colunas. Quem que eram as colunas? Pedro, Tiago e João. Eram os bambambãs, né? A forma deles estava correndo lá, eles são dos 12, né? São primeiro, segundo e terceiro. Pedro, Tiago e João. Primeiro Pedro, Tiago e João. São as 3 colunas da igreja, né? Aí Paulo falou, eu fui ter com eles lá, eles não me acrescentaram nada. Antes, pelo contrário, eu repreendi Pedro, porque ele não estava pregando conforme a verdade do Evangelho. Paulo sabia de cor o Evangelho da verdade, que não era nada envolto em judaísmo. Aí eles estavam pregando o Evangelho envolto em judaísmo. O Evangelho que ele estava pregando, que Jesus era o Messias de Israel, tinha que circuncidar, tinha que seguir as leis de Jeová. Aí Paulo repreende. Pô, você sendo judeu, você quer que os gentios vivam como você? Nessa prisão aí do judaísmo? Essas leis aí que não levam ninguém a nada? Paulo diz, ninguém será justificado por obra nenhuma da lei. Se ninguém é justificado por obra nenhuma da lei, para que ela serve a lei? Para que serve a lei? A lei serve para ser prorrogada pela sua inutilidade. Ela é inútil para a salvação. É totalmente inútil para a salvação. As leis não salvam ninguém. O fim da lei é Cristo. Isocrates diz, a lei e os profetas, a Torá e a Taná, só profetizaram, só vieram até João Batista, o último profeta da lei. De agora em diante, é vos pregar do reino dos céus, que nós temos que empenhar força para adentrar até ele. Não é verdade? É isso que tem que acontecer. Então nós estamos, mediante o evangelho pregado por Paulo. E Paulo falou, se alguém vos pregar outro evangelho que não seja o meu, considere anátema. E qual é o evangelho que Paulo pregava? O evangelho da incircuncisão. E qual é o evangelho da incircuncisão? É um evangelho que não tinha judaísmo. Aquele evangelho que ele disse aos Coríntios, eu sempre fui ter convosco pregando Jesus e esse crucificado. Sempre preguei isso. Toda vez que eu venho falar com vocês, é isso. Nós temos a reconstrução da Bíblia Marcionita. Nas cartas de Paulo não tem nenhuma passagem do Velho Testamento. Hoje, na nossa Bíblia, nós temos, por interpolação e acréscimo, esses bandidos da patrícia que fizeram a maior maldição do mundo. Tinha a Bíblia Marcionita, que tinha as 10 cartas autênticas de Paulo, o Evangelho do Senhor. Quando Márcio morreu, eles empreitaram os ataques contra Márcio. Márcio morreu no ano 160, no ano 200, eles já tinham proibido de se ler a Bíblia Marcionita. Pegaram a Bíblia Marcionita, queimaram tudo e colocaram no lugar dela a Bíblia feita por Atanásio. Essa Bíblia nada mais é de uma colcha de retalhos. Por que eu digo uma coisa, uma colcha de retalhos? Porque uma hora dá razão para uma pessoa e outra hora não dá. Hoje temos mais de... Sabe quantas denominações nós temos baseado nessa Bíblia? Nós temos umas 50 mil denominações. Eu moro aqui em Piruíbe, na avenida aqui tem umas 20. Cada uma é diferente da outra. Pessoas nem se cumprimentam. Passo uma na frente da igreja da outra e não se cumprimentam. Tendo a mesma Bíblia. Será que existe? E dizem que são revelados pelo Espírito Santo. Será que existem 50 mil Espíritos Santos, um diferente do outro? Porque essa Bíblia, uma hora dá razão para todo mundo, na mesma hora não dá. Se nós quiséssemos hoje
montar uma igreja baseado nessa Bíblia, totalmente diferente de qualquer igreja que está, dessas 50 mil, a gente faria. E com fortes argumentos bíblicos. A cada dia nasce igrejas com forte fundamento bíblico. Até desigrejados com forte fundamento bíblico, ele também tem as suas ramificações. Porque essa Bíblia realmente é uma coxa de retalhos. Paulo diz que todo mundo tem o mesmo parecer e o mesmo entendimento. Para ter o mesmo entendimento e o mesmo parecer, tem que ter a mesma palavra, a mesma Bíblia. Mas essa Bíblia está tão adulterada, desfigurada pela Igreja Católica, né? Exemplo é esse estudo do livro de Atos. Esse livro de Atos desmerece Paulo. Diz que Paulo é submisso aos 12. Ele diz, assim que eu recebi o evangelho, não procurei nem a carne nem o sangue. Eu saí para evangelizar todo mundo. E depois ele encontra com os ditos cabeça da igreja, Pedro, Tiago e João, não nesse concílio, mas na realidade depois de 14 anos, ele chama Paulo a razão e diz, pô, mas que evangelho é isso que você está pregando? Esse evangelho que você está pregando aí de judaísmo, isso não é verdade que Cristo ensinou. Cristo ensinou um novo evangelho. Então é isso. A Igreja Católica poderia ter optado por Paulo ou por Pedro. Optou por Pedro. E Pedro é detentor de que evangelho? O evangelho da circuncisão, judaico-cristão. Por isso que elegeram ele como Papa, primeiro Papa. Ele, né? Você vê como é a interpolação no livro de Mateus. Coloca ele como uma pedra. Coloca ele como um bambambam. Ele tem a revelação. Ele liga o que está aqui na terra e no céu e desliga quando quiser. Ele tem a mensagem da salvação. Pedro tem a mensagem da salvação. Pelo meu estudo que eu tenho, ele fugiu. Ele é um dos 70 que caiu fora. Quando Jesus falou de uma maneira áspera com ele. Ele caiu fora. E ele foi trazido à tona, ressuscitado, né, literalmente, nessa Bíblia, para se contrapor a Judas Iscariotes. Quando você vê aí ele falando, ele está largando o pau em Judas Iscariotes. Colocou Judas Iscariotes lá no chão. Ele nega 3 vezes a Cristo e ele se tornou, fazendo isso, se tornou o primeiro Papa da Igreja. Agora Judas, que é chamado de amigo por Cristo, e Pedro é chamado de Satanás, a Igreja Católica não. Colocou ele lá como bambambam. Sobre a palavra dele está fundamentada a igreja. Mas cadê então a palavra desse cristão aí, chamado Pedro? O cara escreveu 3 cartinhas michurucas e não está no cânon muratoriano. Isso me remete a pensar que ele não escreveu porcaria. Esse Pedro mesmo não escreveu porcaria nenhuma. Depois, bispos e padres ou teólogos católicos, depois do ano 200, eles inventaram essas 3 cartinhas michurucas de Paulo. Onde é que tem doutrinação para a igreja? Quem tem a doutrinação para a igreja não é o apóstolo Paulo. Tira Paulo da Bíblia, acabou a igreja. Foi Paulo que nos anunciou Jesus para nós. E Paulo, que tem o segredo da salvação, ele diz: "Quais sois salvos pela graça, mediante a fé, em isso Crestos." Paulo tem a salvação. Ele diz: "Muitos de vós serão julgados pelo meu evangelho."
Ele diz em Romanos 16, 25, os mistérios ocultos foram revelados pela pregação de Isocrates e pelo meu evangelho. Pelo meu evangelho. Não é evangelho de Pedro, nem de Bastião e nem de João. É pelo meu evangelho. E o que diz o meu evangelho? Eu só preguei Jesus e esse crucificado. Não preguei nem Torá, e nem Taná, e nem o Velho Testamento. Eu considerei tudo isso como esterco. Tanto as leis, como o Deus do Velho Testamento. Eu considerei isso tudo como esterco. Ele diz, ó, em Coríntios capítulo 8, versículo 4, mesmo que hajam anjos que se consideram deuses. Quais são os anjos que se consideram deuses? Jeová e seus arcontes lá, Jeová e o diabo, eles não se consideram deuses? Ele diz, mesmo que hajam anjos que se consideram deuses, nós só temos o Pai e seu filho, Isocrestos, a quem ele enviou. Ele diz em Romanos 16, 25, os mistérios ocultos foram revelados pela pregação de Isocrestos e pelo meu evangelho. Ele tinha evangelho. Por isso que ele falou, se alguém nos pregar outro evangelho que não seja o meu, considere anátema. E o evangelho que ele pregava é o evangelho da incircuncisão, que não tinha nada de judaísmo, não tinha historinha de Moisés, Abraão, de lei, de deserto, não tinha nada disso. Só tinha Jesus e esse crucificado. O evangelho do Senhor da Bíblia Marcionita começa com Isocrestos descendo do céu, com a aparência de um homem de 30 anos de idade, e ficando 12 meses com a gente. E com essa mesma aparência, né? Ele é um espírito vivificante com a aparência de um homem de 30 anos. E depois de 12 meses, ele ascendeu ao céu. Então é isso. O livro do Atos, mentiroso, desde o primeiro capítulo até o 2, até o último. Ele é o único versículo, ele é o único livro que diz que Jesus é filho do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Olha a mentira que eles inventaram. Atos 3:13. Então esse livro de Atos, lixo, joga fora, queima esse livro. Não faça a sua regra de fé, faça nas cartas de Paulo, que nós seremos julgados pelo Evangelho de Paulo, nem por esse livro fabricado pela Patrícia, tá bom? Eu acho que já deu aí, tá? Ok. Eu não vou me estender mais não, senão vai ficar repetitivo. Tá ok. Obrigado, Edson. Obrigado. Sempre que você quiser fazer um estudo aqui no Coliseu Hall, fica à vontade, viu, irmão? Ó, Raul, tudo que eu falo, isso aí não é dado em lugar nenhum, nem em faculdade, nem em teologia, nem no seminário, nada. Então vocês peguem o que eu falei, vê os versículos, porque Cristo falou uma coisa, ninguém conhece o Pai, senão o Filho, somente a quem o Filho quiser revelar. Então, Cristo precisa querer revelar a você essa mensagem. E se ele não quiser, paciência. Você vai morrer nesse evangelho da incircuncisão, né? Ou da circuncisão. Né? Obrigado, Raul. Obrigado a todos os ouvintes. Tá? Desculpa a repetição, tá? E procurem pesquisar esses versículos que eu dei, porque eu não inventei nada disso. Procurem, né? Tá? E muito obrigado. Fiquem na paz. Nosso Senhor e Salvador Isocrestos. Obrigado. Adeus. Boa noite. Boa noite. Até a próxima. Até a próxima. Anywhere you go, you belong. Anywhere you say,